Ela decidiu abandonar Belo Horizonte e sua tradicional família de juristas para se dedicar exclusivamente à arte. Lígia Clark revolucionou a arte contemporânea brasileira, abrindo novas perspectivas para as expressões artísticas. Seu trabalho tentava superar o limite entre obra e vida. No seu processo artístico, ela rejeitou a rigidez do concretismo, fundou um novo movimento, experimentou a body art e a arte plurissensorial e ficou ali no limite entre psicanálise e expressão artística. Ela chegou a abrir mão do título de artista e pediu para começar a ser chamada como propositora, porque afinal de contas, sua obra é extremamente provocativa. E vamos então para a biografia de Lígia Clark. Ela nasceu em 1920 em Belo Horizonte e iniciou seus estudos em 1947 no Rio de Janeiro. Teve como professores Roberto Burle Marx e Zélia Salgado. Na década de 50, ela muda-se para Paris e tem, entre outros, como principal professor Fernand Léger. E se você não conhece Fernand Léger, ele foi um dos mais importantes artistas do modernismo e participou de vários movimentos, inclusive o cubismo. Durante o tempo em que ela esteve em Paris, dedica-se ao estudo de pinturas feitas com tinta a óleo, que tem como temas escadarias e a vida dos seus filhos. Após sua primeira exposição em Paris no ano de 1952, ela retorna ao Brasil e faz uma exposição no Ministério da Educação e Cultura. Ela foi uma das fundadoras do Grupo Frente em 1954. Se você não conhece esse grupo, temos um vídeo aqui no canal sobre arte concreta que eu falo sobre o Grupo Frente e o Grupo Ruptura. Passou então a dedicar-se ao estudo do espaço e da materialidade do ritmo, junto com todos os outros artistas que fizeram parte do grupo neoconcreto. Nessa época, ela apresenta seus planos modulados e planos sobre superfícies moduladas. A própria artista já havia afirmado diversas vezes que a sua pintura tinha a pretensão de extrapolar o limite claustrofóbico da moldura, e isso se concretizou nessas duas séries. Nessa série de obras, algumas figuras geométricas se projetam para fora do limite do quadro. Era essa a pretensão que ela sempre dizia, de querer extrapolar os limites da moldura. Em 1954, ela participa da Bienal de Veneza com a série Composições. Em 1968, ela ganha uma sala nessa mesma Bienal, onde expõe toda sua trajetória até o momento. Em 1959, ela participa da primeira exposição neoconcreta e assina também o Manifesto Neoconcreto, junto da Lígia Pape, Amilcar de Castro, Franz Weismann e Ferreira Goulart. Lígia Clark propõe em seu trabalho que a pintura não se sustente mais em seu suporte tradicional. E isso se concretiza no ano de 1959 com as suas séries Unidades e Espaço Pictórico, onde elas se confundem, entrando uma no espaço da outra. Em 1959 nasce sua série Casulos. Eram obras feitas de metal que permitiam a dobra. Isso faz com que seu trabalho alcance a tridimensionalidade. A sua obra mais famosa é a série Bichos, de 1960. A artista afirmou que teve inspiração para essa série um dia em que ela foi a um jantar e o garçom havia organizado guardanapos de tecido em formatos de bichinhos. Ela achou aquilo extremamente interessante e viu que lembrava um pouco também a técnica do origami. Ela então pretendeu fazer uma série de obras nas quais as superfícies fossem unidas com dobradiças
e peças feitas de alumínio que permitisse então a interatividade do público. Nas exposições, as pessoas poderiam manusear essas obras, transformando-as em outras coisas. E ela mesma disse que lembravam bichos, apesar de não ter aquele aspecto figurativo, elas lembravam a técnica do origami e de bichinhos. Então ela deu o nome de série Bichos. Essa obra rendeu a ela o prêmio de melhor escultura nacional na 6ª Bienal de São Paulo em 1961. O percurso da artista foi o seguinte: ela abandonou a madeira, que ela chamava de matéria dura, foi para a matéria flexível na obra Bichos. Em 1964, na sua Obras Moles, ela começa a utilizar a borracha. E a sua proposta de deixar de ser artista e passar a ser propositora se concretiza na obra Caminhando, de 1964. Essa obra, na verdade, é uma performance, na qual o artista aparece cortando uma fita de Moebius, que na verdade simboliza sua ruptura com o movimento concretista. Essa fita lembra muito a obra Unidade Tripartida de Max Bill, que era a obra icônica desse movimento. A trajetória de Lygia Clark é extremamente atemporal, e isso faz com que seu trabalho seja muito difícil de ser colocado dentro de uma categoria e de ser rotulado. Em 1968, ela expõe pela primeira vez no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro a obra A Casa é o Corpo. Nessa instalação, ela faz uma superfície de 8 metros, parecendo um cano transparente, na qual as pessoas penetram e experimentam sensações sensoriais que lembram o interior do nosso corpo, o nosso organismo. E nesse mesmo ano, ela muda-se para Paris. Em 1967, ela propõe um corpo dessexualizado, na obra Roupa, Corpo, Roupa, o Eu e o Tu, onde um homem e uma mulher vestem uniformes plastificados com algumas aberturas. Eles também colocam capacetes. Nessa interação, eles começam a tatear o corpo do outro por essas aberturas. Nessa mesma época, ela faz os trabalhos Arquiteturas Biológicas, Rede de Elásticos, Baba Antropofágica e Relaxação. Essas obras tratam de integrar a arte com a vida comum. Em 1976, ela volta definitivamente para o Rio de Janeiro, abandonando as experimentações com grupos e inicia uma nova fase mais terapêutica. Essa nova fase tem uma temática, uma abordagem mais individual, onde ela trata indivíduo por indivíduo. Ela dá o nome, então, de objetos relacionais. Na dualidade entre esses objetos mole, duro, pesado e leve, ela trata sobre as memórias dos seus pacientes, sobre as suas questões sensoriais, sobre a sua percepção de mundo. A partir de 81, ela diminui drasticamente o seu ritmo de produção. Em 83, é publicado o livro Obra, com apenas 24 exemplares. Em 1986, acontece no Paço Imperial do Rio de Janeiro o 9º Salão de Artes, no qual é dedicada uma sala exclusiva para o trabalho de Lygia Clark e Hélio Oiticica. A exposição constitui em uma única retrospectiva total do seu trabalho desde o seu início até aquela época. E sobre o Hélio Oiticica também temos um vídeo aqui no canal chamado Tropicalismo. Dá uma olhadinha aqui embaixo. E apenas 2 anos após a sua retrospectiva, a artista vem a falecer no ano de 1988. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe nas suas redes sociais. Beijo!